Sobre o início da criação, nós temos 6 perguntas. Primeira pergunta: no céu, quem não deu ouvidos a Lúcifer, mas ficou sabendo sobre o que estava acontecendo, este também não se contaminou? Segunda pergunta: será que não seria o caso de o Senhor Deus ter feito esses espíritos 0 km para substituir aquela parte dos anjos traidores, os quais não retornarão mais para o céu? Terceira pergunta: será que não existe um motivo maior para Deus ter feito uma terra eterna? Quarta pergunta: o que teria acontecido com a história da terra caso Adão e Eva não tivessem pecado? Quinta pergunta: um querubim, ele tem o poder de se transformar em uma serpente? Sexta pergunta: quando os filhos de Adão de antes do pecado pecaram, foi quando começaram a nascer os gigantes na terra? Esses gigantes, eles também não morreram no dilúvio? Sim, morreram. Então por que após o dilúvio ainda continuou nascendo gigantes na terra? Primeira pergunta: no céu, quem não deu ouvidos a Lúcifer, mas ficou sabendo sobre o que estava acontecendo, este também não se contaminou? Vamos então imaginar um exemplo. Vamos dizer que 2 anciães de uma mesma congregação brigassem por algum motivo. E aí, uma parte da Irmandade tomaria partido e apoiaria um, e a outra parte apoiaria o outro. E sendo assim, acabaria virando um fermento no meio do povo. Vamos dizer que o Senhor falasse para mim: não se envolva nisso, não dê ouvidos. Isso, irmãos, não significa que eu não poderia saber sobre o que está acontecendo. O que o Senhor me ordenou na realidade foi para que eu não tomasse partido, que eu não me envolvesse na questão. Simplesmente porque se eu me envolver na questão, eu irei acabar apoiando um e falando mal do outro. E como diz na palavra, o que contamina não é o que entra, e sim é o que sai. Vamos então criarmos um outro exemplo para que isso fique ainda mais claro. Vamos imaginar que uma mãe tenha um filho, um menino muito bem educado, e este menino esteja querendo pegar amizade com um outro menino, o qual é seu vizinho. Só que esse seu vizinho é um menino de rua, mal criado, cheio de maus costumes, enfim, um moleque mal educado. Então agora eu pergunto: o que acontecerá se essa mãe deixar com que o seu filho pegue amizade com este moleque? Certamente, a maldade, os maus costumes que estão no outro acabarão contaminando o seu filho, não é verdade? Então, irmãos, mais ou menos foi isso que aconteceu no céu. Segunda pergunta: será que não seria o caso de o Senhor Deus ter feito esses espíritos 0 km com o objetivo de levá-los para o céu para substituir aquela parte dos anjos traidores, os quais não retornarão mais para o céu? Ora, irmãos, vejamos bem. Se por acaso o Senhor Deus quisesse substituir os anjos, os quais não retornarão mais para o céu, ele simplesmente iria criar mais bilhões de anjos no céu, como ele fez no princípio da criação. Para que o Senhor Deus iria criar somente 2 anjos aqui nesta terra, Adão e Eva? Fazer com que eles se multiplicassem, ou seja, durante milhares de anos, eles ficassem se multiplicando, sujeitos a pecarem, porque nessas alturas Satanás já estaria aqui na terra para tentá-los? Isso tem lógica? Mas é claro que não tem. Deus é sábio e sempre que ele faz algo, ele o faz da melhor maneira possível, com perfeição. Terceira pergunta: será que não existe um motivo maior para Deus ter feito uma terra eterna, ter feito os homens com espíritos novos, 0 km? Será que não teria uma outra razão? O Senhor fez isso por 3 motivos. Primeiro, porque, como nós já falamos,
Se Deus quisesse com que Adão e Eva já fossem daqueles espíritos do céu, como a memória do homem, a memória espiritual, seria desligada, o que iria acontecer seria o seguinte: o homem iria começar a se multiplicar sobre a face da terra, e assim que eles começassem a morrer, como as suas memórias espirituais estariam desligadas, fatalmente eles iriam se revoltar contra Deus, porque eles não estariam se lembrando do céu. E aí iriam dizer: mas que Deus é esse? Esse é um Deus mau. Por que que ele criou a morte? Consequentemente, Satanás iria tirar proveito desta situação, jogando o homem contra Deus. Segundo motivo, porque tudo o que o Senhor Deus faz é bom e é eterno. Se o Senhor tivesse feito esta terra somente para que aqui passassem os espíritos do céu, a terra passaria a ser uma exceção a esta regra, ou seja, seria uma criação de Deus, a qual não foi boa e não foi eterna. Terceiro motivo, simplesmente porque o Senhor Deus é o Criador. Assim como ele criou o céu, o qual é uma imensidão, ele já visualizou também uma terra eterna, um paraíso contendo a sua criação, o homem. Isto é, o Senhor Deus já visualizou como que haveria de ser o futuro. Então agora, os irmãos vejam bem. Se tudo o que Deus faz é bom e é eterno, como por exemplo esta terra, mas e esses planetas como Marte, Júpiter, como também aquele planeta onde estão os filhos de Adão de antes do pecado, eles também não teriam que ser eternos? Ora, irmãos, vejamos bem. O Senhor Deus planejou fazer uma terra eterna e para que isso fosse possível, ele também planejou que este universo teria que ser eterno. Só que mediante tudo o que aconteceu, esta terra será eterna, porém, ela terá que ser reformulada, ou seja, ela terá que ser destruída para depois ser construída novamente. Assim também será com este universo. Ele é eterno, porém, ele também terá que ser reformulado. Então, por exemplo, na Terra, a grande maioria dos animais que existem hoje irão desaparecer, e o Senhor Deus criará novas espécies de animais. E no universo não será diferente, pois a grande maioria dos astros, dos planetas que existem hoje, também terão que desaparecer, e em seus lugares o Senhor criará novos astros, novos planetas. Isso então significa que tanto o universo como a Terra, os quais Deus planejou que seriam eternos, realmente eles serão. Quarta pergunta. O que teria acontecido com a história da Terra, ou seja, com a passagem daquela terça parte do céu pela Terra, caso Adão e Eva não tivessem pecado? Olha, irmãos, quando o Senhor Deus fez esta Terra, ele já possuía dois planos de ação, o plano A e o plano B. Vamos supor que Adão e Eva não tivessem pecado, o que aconteceria? Deus simplesmente faria com que todo esse processo, ou seja, a passagem da terça parte do céu pela terra, Deus iria fazer isso de uma forma em que os espíritos do céu, da terça parte do céu, iriam passar por esta terra de maneira isolada daqueles espíritos que eram os filhos de Adão de antes do pecado, espíritos 0 quilômetro. Então, irmãos, a coisa seria feita de uma forma que a humanidade, ou seja, aquela terça parte do céu, iria passar por esta terra sem mexer com aquele povo, os filhos de Adão de antes do pecado. Por quê? Porque simplesmente Deus iria isolá-los na terra. E sendo assim, passaria a haver na terra dois tipos de seres humanos, os mortais e os imortais. E aí, quando finalmente acabasse de passar por aqui aquela terça parte do céu, certamente Deus transformaria esta terra para que os filhos de Adão de antes do pecado vivessem eternamente em um paraíso. Mas só, irmãos, que como Deus é sábio, ele já sabia que a coisa iria acontecer desta forma. Está claro?
Quinta pergunta. Um querubim, ele tem o poder de se transformar em uma serpente? Quando Moisés estava discutindo com o faraó, quando Deus mandou com que ele jogasse o seu cajado no chão, o que Deus fez? Transformou aquele cajado em uma serpente. Satanás, aproveitando-se da lei da compensação, fez com que os magos jogassem um cajado no chão, e aí também ele o transformou em uma serpente. Então, irmãos, nós vemos que um querubim, ele tem poder, ele tem ciência para fazer isso. Agora, ele mesmo se transformar em uma serpente, isso o Senhor mostrou que ele não tem poder de fazer. Só que é o seguinte, irmãos, Lúcifer e os 711 milhões de demônios, eles perderam aqueles corpos que eles tinham no céu. Então, nessas alturas, eles já eram espíritos que andavam pelos ares. E um espírito, ele pode aparecer na forma que ele quiser. Então foi por causa disso que Lúcifer se apresentou a Eva em forma de uma serpente. Sexta pergunta. Quando os filhos de Adão, diante do pecado, pecaram, quando eles começaram a pegar mulheres do outro lado, em que houve aquela confusão genética, foi quando começaram a nascer os gigantes na terra? Esses gigantes, que eram filhos daqueles filhos de Adão diante do pecado, eles também não morreram no dilúvio? Sim, morreram. Então por que após o dilúvio ainda continuou nascendo gigantes na terra? Como, por exemplo, no tempo do rei Davi, o gigante Golias. Ora, irmãos, essa resposta é muito simples. O que aconteceu foi que aqueles gigantes acabaram também pegando mulheres do outro lado, as quais não morreram no dilúvio. Por quê? Porque o Senhor Deus fez com que todo esse povo se retirasse daquela localidade. Só que elas foram embora de lá, porém levando com elas os filhos dos gigantes. Então é por isso que a genética deles continuou após o dilúvio. Está claro?